Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, a paz esteja em cada coração. Glória a Deus. É com muita alegria, né, que nós vamos começar mais um culto nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é em nome de Jesus, Senhor, que eu coloco, meu Pai, em tuas mãos esse culto desta manhã, um louvor que seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. É em nome de Jesus, meu Pai, que eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que não chegaram, que o Senhor possa trazer eles debaixo da sua proteção, em nome de Jesus. É em nome de Jesus, meu Pai, que eu te agradeço por esta manhã maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor, por a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Te agradeço pela vida do nosso pastor. Que o Senhor visita ele aonde ele estiver agora, meu Pai, no lar, no médico, aonde quer que seja. Que o Senhor toque a tua mão santa e poderosa, desde a cabeça até a planta dos teus pés, cuidando, renovando as tuas forças, a tua saúde, dando ele força, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos todos dar as mãos, pedir para Deus abençoar, derramar chuvas de bênção neste santo lugar. Não somos nada nesse mundo sem a presença de Jesus. Ele sim é santo e poderoso, ele é maior. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Primeiro lugar em minha vida. Ouço um barulho lindo e santo. E aleluia e glória a Deus. Eu ouço línguas estranhas, anjos descendo do céu, e ninguém pode nesse mundo esse ministério explicar. Jesus é santo e poderoso, ele é maior. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro
Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Bate palmas, bate palmas, bate palmas para Jesus. Bate palmas, Ele é a nossa luz. Bate palmas, sem cessar. Jesus Cristo também bate coração e teu entrar. Jesus Cristo também bate coração e quer entrar. Quem quer Jesus, levanta suas mãos. Não perca oportunidade de tão grande salvação. Cristo Jesus morreu para nos salvar. Levanta suas mãos, deixa Cristo segurar. Levanta suas mãos, deixa Cristo segurar. Bate palmas, para Jesus. Bate palmas, Ele é a nossa luz. Bate palmas sem cessar. Jesus Cristo também bate coração e quer entrar. Jesus Cristo também bate coração e quer entrar. Quem quer Jesus, levanta suas mãos. Não perca oportunidade de tão grande salvação. Cristo Jesus morreu para nos salvar. Levanta suas mãos, deixa Cristo segurar. Levanta suas mãos, deixa Cristo segurar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Existe um rio que flui do céu, do trono do Senhor Jesus em nossas vidas. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber
Louvado seja o nosso nome do nosso Deus, esse Deus tremendo, maravilhoso. Aplaudan ao Senhor. Oh, esse rio está aqui nesta manhã e nós queremos beber dessa fonte, amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha. Depois o nosso coração já está prontinhos para nós ouvirmos a palavra do Senhor. A você que está aí na sua casa, bom dia. Deus abençoe o seu lar e toda a sua família. Vamos passar agora para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos estar lendo o versículo 12 ao 16. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queremos beber desta fonte, ó Pai, nesta manhã da palavra do Senhor. Livro de Gênesis, no capítulo 26, nós vamos ler o versículo 16 a 12 ao 16. Deus é maravilhoso. Livro de Gênesis é facinho aí da gente encontrar. Primeiro livro da Bíblia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Aí você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 26, procura o versículo 12 até o 16. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim para nós: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, como diz a letra do hino que nós acabamos de ouvir, Pai, nós queremos agora, neste momento, beber da fonte da palavra do Senhor. Que o Senhor, Pai, venha derramar essa fonte dentro de cada coração, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e colocar ela em prática. Que eu diminua, Pai, para que o Senhor cresça. Que tudo já está no controle e na direção do Espírito Santo. Amém, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome desse Deus tremendo. Irmãos, nós estamos na campanha dos 12 cultos proféticos. E hoje nós vamos estar dentro da nossa campanha profetizando sobre o mês de julho de 2027. E a gente começa pensando assim: nossa, eu estou em 2026, eu nem cheguei em julho de 2026, que é o próximo mês, e já estou falando de 2027. Por quê? Porque o Senhor, Ele já está aguardando cada um de nós em 2027. Já tem tudo preparado para nós para 2027. Por isso nós estamos, o nome já diz, 12 cultos proféticos. Nós já estamos abençoando um ano que nem começou. E se a gente humanamente falando, ainda está longe da gente, porque nós não entramos ainda em julho de 2026, mas nós já estamos profetizando que o nosso Deus fará infinitamente
dentro desses 12 cultos proféticos sobre fé, sobre a gente entregar mesmo tudo nas mãos do Senhor, entregar, alinhar a nossa fé, alinhar as nossas atitudes. E hoje nós vamos falar sobre semente, plantar para colher, é o nosso tema de hoje. Então existe uma verdade espiritual que nós precisamos entender dentro desse tema que nós vamos falar hoje: plantar para colher. E a primeira coisa, que ninguém colhe aquilo que nunca plantou. Não é verdade? Se eu não plantar, eu não vou colher. Então ninguém colhe aquilo que nunca plantou. Então toda colheita ela começa com uma semente lançada na terra. E a semente, o que é essa semente? O que ela representa para as nossas vidas? Aquilo que nós entregamos ao Senhor. Então eu vou plantar o que dentro dessa campanha? O que eu preciso plantar para me colher? Lá em 2027, em julho de 2027, nessa plantação, nessa colheita, para me colher, eu vou precisar plantar fé, eu vou precisar plantar obediência ao Senhor, dedicação, serviço, eu vou precisar plantar oração, eu vou precisar plantar um caráter e atitudes. Então eu tenho todo um percurso até eu fazer essa colheita aqui em julho de 2027. Eu preciso fazer esse plantio na minha vida espiritual. Para quê? Para que a minha vida espiritual ela seja renovada, ela seja fortalecida, ela esteja preparada para a colheita. E aí a gente começa o texto de Gênesis, lá no capítulo 12. E a Bíblia diz assim, que Isaac semeou e que ele colheu 100 medidas. Ele 100 vezes mais. Você imagina você fazer um plantio e você colher 100 vezes mais. A Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais. Ele semeou numa terra, irmãos, uma terra que estava passando por uma situação muito difícil. Uma terra que enfrentava fome. Estava uma situação, vamos dizer assim, impossível de alguém plantar e colher. Se as pessoas tentavam plantar, elas não colhiam. Havia seca, não tinha água. Então, assim, a situação não era apropriada para o plantio. Então, aquela terra enfrentava fome. Então, humanamente falando aqui, aquilo não parecia ser o momento certo para plantar. Então, talvez aqui muitos diziam assim para Isaac: Isaac, você vai plantar? Não vai dar, Isaac. Esse não é o momento, Isaac. Não faça isso, Isaac. Você vai perder a semente, Isaac. Talvez ele encontrou essas pessoas ali no caminho dele. E aí ele falava: não vai nascer, não vai dar certo, não adianta tentar. Mas Isaac, ele não foi guiado ali pela circunstância, por aquilo que os olhos dele estavam vendo. Os olhos humanos dele estavam vendo. Ele não foi guiado pelos ramos, né? Então ele faz o quê? Ele foi guiado pela promessa de Deus. Porque Deus tinha prometido para Isaac. E às vezes você precisa o quê, irmãos? No nosso plantio, às vezes acontece. Muitas vezes nós somos guiados pela promessa de Deus. Nós conseguimos fazer um bom plantio. Nós conseguimos jogar as sementes boas ali para que vá cultivar ali naquela terra. E às vezes a gente planta amor, essas sementes têm amor, e a gente recebe críticas. Às vezes a gente planta na nossa semente oração. Mas aí o que vem no plantio, na colheita? Lutas. A gente planta oração, mas vem as lutas. Mas isso é para quê? É para fazer a gente parar
continuar. Isso é para a gente continuar confiando na promessa. Que aquele que faz a promessa, ele é fiel para cumprir. Então aqui a gente vê que o nosso Deus, ele fez uma promessa para Isaac. Isaac, ele manteve firme os olhos dele no Senhor. E ele não ouviu a voz humana dizendo que não ia dar certo. Ele continuou, porque a nossa colheita, ela não depende somente da terra. A nossa colheita, ela depende das bênçãos do Senhor sobre ela. Então a gente entende o quê? Que o não do homem é o sim de Deus. Então tem uma frase, guarde ela. Deus abençoa quem planta, mesmo em tempos difíceis. Nós não podemos sentar e ficar esperando, não tentar, não ir lá, não plantar. Eu preciso plantar mais fé, eu preciso plantar mais amor, eu preciso plantar, fazer um plantinho bom na minha vida, né? Ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu preciso fazer esse plantio na minha vida. De cada dia querer ser uma pessoa melhor, para que eu veja a minha colheita, para que eu veja com os meus olhos humanos e espirituais. Não, eu fiz uma boa colheita, eu plantei. Então a gente vê que Deus abençoa quem planta, mesmo em tempos difíceis, mesmo na provação, mesmo nas lutas. Isaac, aqui a gente vê, a palavra do Senhor não está falando que Isaac começou aqui, numa terra, numa fazenda, né, aquele lugar maravilhoso. Não. Ele começou numa terra difícil, uma terra que passava por situações, né, difíceis. Não era o momento. E a palavra de Deus diz que ele começou lançando as sementes. E outra coisa, outro ponto que a gente vê aqui nesse lançar da semente, que muitas pessoas querem a colheita, mas não querem passar pelo processo de lançar a semente. Eu quero bênçãos. Para mim ter bênçãos na minha vida, eu preciso fazer um plantio. Eu preciso plantar o quê? Eu preciso plantar a perseverança, a oração, a fé, para que eu receba a minha colheita. As bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Então muitas pessoas querem vitória sem perseverança. Eu não vou perseverar. Plantei, não deu, desistiu. E estou plantando, estou vindo nos cultos nas quartas-feiras, estou fazendo a campanha. Começou uma, agora estou fazendo a campanha dos 12 meses proféticos. Será que eu vou continuar com esse plantio? De continuar vindo nos 12 cultos proféticos, aprendendo? Como vai ser? Eu já fiz tantas campanhas, ainda não colhi. Aí eu vou desistir? Eu vou parar no meio do caminho? Não, eu preciso perseverar. Se eu quero vitória, vai ter que haver perseverança. Isaac, a palavra de Deus, diz lá no versículo 13, diz assim, para nós: o homem, Isaac, enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou riquíssimo. Quer dizer, Isaac não ficou, ele prosperou, ele ficou rico, as coisas melhoraram. Não, a palavra de Deus diz que Isaac, ele ia enriquecendo e ele ficou riquíssimo. Isso vai mostrar para nós que houve aqui um processo. Não foi assim, da noite para o dia. Houve um processo. A palavra diz que ele foi plantando e ele foi enriquecendo, até que ele ficou riquíssimo. Por que, irmãos, que a gente vê aqui? Porque o nosso Deus, ele não faz o milagre, não acontece momentaneamente. Isaac ficou rico, ele prosperou. Não, ele
multiplicou riquíssimo. 100 vezes mais que a palavra diz. Então aqui a gente vê que Deus estabeleceu uma trajetória de crescimento para Isaac. A bênção de Deus alcançou todas as áreas da vida de Isaac. Então seus bens cresceram, a sua influência aumentou, a sua vida se tornou testemunho. As bênçãos que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida vai ser testemunho na vida de outros. Você toma posse disso? Glória a Deus. Nós vamos ser testemunhos, irmãos, para outros. Porque a palavra do Senhor e a palavra de Deus, ela não mente. Ela não está batendo aqui nesse culto dessa manhã e ela vai voltar vazia, não. Se eu creio no que a palavra de Deus está dizendo e se eu tomo posse. Porque uma coisa é nós estarmos aqui nessa manhã ouvindo a palavra do Senhor. Ouvir. Outra coisa é eu ouvir e tomar posse da palavra do Senhor. É eu falar para o Senhor assim, dizer assim: o Deus de Isaac é o meu Deus. Se o Deus de Isaac fez na vida dele, prosperou, trouxe abundância em todas as áreas da vida de Isaac, é o mesmo Deus que vai fazer na minha e na sua vida. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso tomar posse da palavra de Deus. E aí vem uma frase para nós, guarde ela. Quando Deus abençoa alguém, a bênção não fica escondida, ela se torna visível. A bênção de Isaac se tornou visível. A bênção de Isaac serviu de testemunho para muitos ali. A bênção, irmãos, ela não pode produzir em nós orgulho. Quando nós recebemos uma bênção, quando Deus está prosperando em todas as áreas da nossa vida, não pode servir de orgulho. Essa bênção tem que ser de gratidão. Senhor, eu agradeço ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor já concedeu na minha vida. Eu te agradeço pelas bênçãos que eu sei que o Senhor ainda vai conceder para mim. Então, a gratidão, ela atrai mais coisas boas. Então, a gente imagina aqui um cenário de Isaac plantando e começando a ver a colheita. Aos poucos, o processo. Isaac ali perseverando, os poços se enchendo, a água vindo, molhando a plantação, né? Aí vem os gados, vem toda a riqueza, né? As coisas acontecendo. E Isaac dando glória a Deus. Glória a Deus. O Deus do meu pai está comigo. Olha que maravilha, né? Por isso que nós precisamos, quando ouvirmos a palavra, tomar posse dela e falar: o Deus de Isaac é o meu Deus. Glória a Deus, né? Então, a gente precisa produzir gratidão. Gratidão nesse plantio. Eu preciso ser uma pessoa grata. Eu preciso entender que quanto mais eu reclamo da vida, quanto mais eu reclamar daquilo que não deu certo, mais coisas, atrasos vão estar vindo. Eu preciso agradecer a Deus. Senhor, eu estou aqui nesses 12 cultos proféticos, eu já estou profetizando, eu já estou agradecendo ao Senhor, porque eu sei que o mês de julho de 2027 já tem tudo preparado, a bênção já está lá. Eu quero te agradecer pela bênção de hoje, mas a bênção de 2027 já está lá. Eu tenho que ter isso, esse plantio de gratidão. Eu preciso estar grato ao Senhor em todo o tempo, mesmo que aquilo não deu certo. Senhor, não deu certo? Não, mas eu continuo agradecendo a Deus, porque Ele não perdeu o controle. A bênção vai chegar, está quase chegando. Eu tomo posse da bênção. Ainda não aconteceu, mas eu já estou agradecendo ao Senhor, porque isso faz toda a diferença na nossa colheita. A gratidão. Aí o versículo 14 vai dizer assim para nós. O versículo 14: possuía tantos
O crescimento de Isaac incomodou pessoas. Enquanto Isaac estava naquele mesmo nível que os outros, nossa, a terra, essa terra, né? Chegou ali, encontrou aquela terra seca, aqui, né? Ninguém, ô Isaac, não planta não, que não vai dar, não é o momento. Beleza. Todo mundo estava ali, né? Passando ali, como se diz, as informações do que estava acontecendo naquele momento para Isaac. Mas quando Isaac persevera, e ele vai, porque ele crê no Deus que ele serve, e ele começa, e aquilo ali ele vai enriquecendo, aquilo ali vai crescendo, aquilo ali vai, né? Como diz a palavra aqui, possuía tantos rebanhos e servos. Olha para você ver como que estava a colheita de Isaac. Que os filisteus o invejavam. As pessoas começaram a invejar Isaac. Como é que esse homem consegue? Como é que ele chegou até aqui? Então o crescimento incomodou as pessoas. Enquanto a gente vê aqui, né, que ninguém, irmãos, ninguém está preocupado com a sua vida, com a sua situação. Você está lá dentro da sua casa, né? E aí, beleza, eu estou dentro da minha, você dentro da sua, beleza. Mas já reparou que às vezes uma pessoa chega lá no portão da casa dela, um tiquinho de tijolo, um cadinho de areia, um de cimento, para fazer uma casinha de cachorro. Mas as pessoas já começam, vai fazer uma obra aí. Chegou tijolo, chegou material, o caminhão despejou lá. Então você vê assim, né? Como que as pessoas observam. Se você estiver quietinha na sua casa, portinha fechada, não, tá tudo bem, eu estou na minha portinha fechada, né? Você na sua. Mas chegou uma coisinha nova, chegou um móvel novo lá. Mas ninguém vê que se o seu móvel que estava dentro da sua casa estava despencando, né? Mas só vê que chegou um novo. Então, assim, a inveja, desde que o mundo é mundo, né? A gente vê isso aqui mesmo no livro de Gênesis, lá no início. A inveja, ela existe. E é terrível, né? Ela existe e ela é terrível. Então, o crescimento de Isaac causou inveja nas pessoas, né? Aí veio as críticas, veio a oposição, né? Porque nem todo mundo, irmãos, nem todo mundo vai celebrar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nem todo mundo. A bênção chegou ali para o irmão, eu vou chegar para ele e vou falar assim, glória a Deus, irmão, como Deus foi maravilhoso na sua vida. Mas eu vou chegar com meu coração aberto a falar glória a Deus. Nossa, aumentou a sua casa? Um cômodo? Uma casinha de cachorro? Glória a Deus. Eu ficar feliz. Nossa, agora se eu começar, meu cachorrinho também estava precisando tanto de uma casinha, né? Eu não tinha condição ainda de comprar um material para fazer. Então vai vir as críticas, vai vir as pessoas que não ficam felizes com as bênçãos de Deus derramadas na nossa vida, né? Mas não sabe, para chegar àquele ponto ali, o que aconteceu na trajetória. Como foi que tudo começou na vida de Isaac? Ninguém sabe. Simplesmente viu a abundância, mas não viu a luta. E muitas pessoas não vão ver a sua luta. Muitas pessoas não vão ver. Nossa, a irmã vai lá para a igreja dia de quarta-feira. O irmão vai lá para a igreja dia de quarta-feira. Está fazendo outra campanha. Está perseverando. Muitos não vão ver isso. Muitos não vão ver que nós estamos buscando no Senhor. Mas que a gente sabe que ainda muitas coisas ainda não aconteceram. Mas a gente sabe que o mês de julho ainda não chegou, ainda está próximo de 2026, ainda não chegou na nossa vida. Mas muitos não sabem que nós já estamos profetizando o mês de julho de 2027. Mas ninguém vê. Mas se chegar em julho de 2027, ver as bênçãos do Senhor derramadas na nossa vida, não vai ver que nós fizemos essa trajetória para chegar, a bênção chegar até nós. Nós percebemos
se nós estamos aqui nessa manhã, nós estamos perseverantes. Amém? Aí vem o versículo do número 15, que vai falar assim para nós: estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Olha o que a inveja causa. Vamos tampar os poços para que não venha brotar água, para que não molhe a terra, para que o gado não tenha água para beber. Vamos tampar os poços. E eles começaram a fazer isso ali. A ordem foi dada. Esse homem está riquíssimo, esse homem prosperou mais do que o rei. O que é isso? Pode, né? Parar com isso, vai lá, tampa esses poços. E no versículo 16 ainda fala isso. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. O que a inveja causa, né? A ponto de pedir para aquela pessoa sair de perto deles. Ao invés deles chegar e falar: Isaque, me ensina o que foi feito. O que você fez? Isaque ia falar o quê? Apresentar Jesus para eles. Apresentar o nosso Deus para eles. Não, eu perseverei, eu orei, eu tive fé. Eu fui grato ao Senhor nos momentos mais difíceis. Eu usei a gratidão. Então eu fiz um plantinho diante do Senhor. Um plantio espiritual. E aquelas pessoas também começaram a agir dessa forma. Mas não. A inveja me causou: manda Isaque embora. Eu não quero esse homem aqui mais. Pois já és poderoso demais para nós. Então, irmãos, o que a gente vê aqui? Que aqueles poços, eles representavam vida. Aqueles poços representavam sustento e uma herança. Porque a palavra de Deus diz que aqueles poços foram abertos desde a época do pai de Isaque. Então era uma herança aquilo ali. E os inimigos tentaram bloquear aquilo que havia sido construído antes, na época do pai de Isaque. Porque a palavra do Senhor ela fala: esses tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então era herança, era uma promessa que já vinha ali sobre a vida de Isaque. E eles então tentaram apropriar tudo aquilo que havia sido construído antes. E espiritualmente, né? O que nós precisamos muito tomar cuidado? Espiritualmente. Que existem os poços na nossa vida, que eles precisam ser cuidados, para que ninguém venha entulhá-los. E quais são esses poços? Que nós precisamos estar vigilantes. Os poços de quê? O poço da oração, o nosso poço familiar, da comunhão com Deus, nosso poço da fé. Então o inimigo, ele quer tentar de todas as maneiras que esses poços sejam fechados. Que a gente pare de orar, que a gente pare de buscar pela nossa família, que a gente pare de ter uma comunhão com Deus, que a gente desista, que a gente pare no meio do caminho, que a gente não acredite que Deus já está guardando cada um de nós em 2027. Então assim, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E nós precisamos ser vigilantes para que nada e nem ninguém venha fechar os nossos poços, venha impedir a nossa fonte de vida, para que ninguém venha trazer entulhos para os nossos poços. E isso só vai ser possível se nós removermos tudo aquilo que não presta e que não provém de Deus nas nossas vidas.
E aí vem uma outra frase para nós. Quem planta com Deus, colherá no tempo certo. Aí a gente entende, o tempo é do Senhor. Para Isaac ser aquele homem considerado riquíssimo, prosperou em todas as áreas da vida dele. Porque falar de prosperidade é nós prosperarmos, não é financeiramente. Financeiramente faz parte disso. É nós prosperarmos em todas as áreas da nossa vida. E é isso que o Senhor quer para nós. E é isso que Ele vai fazer na vida de cada um de nós. Porque hoje, nessa manhã, nós não estamos apenas ouvindo a palavra do Senhor, mas nós estamos gravando a palavra do Senhor, para que nós possamos colocar ela em prática no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Então que nessa campanha, Deus está chamando cada um de nós, para que nós possamos tomar esta atitude. Não apenas esperar os frutos, mas plantar a semente. E nós vamos colher em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí hoje, nessa manhã, nós vamos, dentro da nossa oração, perguntar para o Senhor. Faça essa pergunta para o Senhor. Faça essa pergunta todos os dias nas suas orações. Pergunte ao Senhor: Deus, qual a semente que eu preciso plantar nesta estação? Nós aprendemos várias sementes aqui que nós precisamos. Mas pergunte ao Senhor todos os dias. Você vai ver que Ele vai responder as nossas orações. Ele vai mostrar para cada um de nós. E você que está aí na sua casa, que também ouviu a palavra do Senhor, pergunte a Ele qual a semente que Ele quer que você plante nesta estação. Com certeza você vai colher, você vai prosperar em todas as áreas